para começar, vamos falar de amor. Clima de amor numa segunda-feira, maravilha, né? Em um mundo cada vez mais conectado, gente, as relações amorosas também não têm mais fronteiras. Você não precisa mais sair de casa. A internet ali te ajuda, dá um empurrãozinho, né? Mas depois precisa, né? O que antes se surgiu no mesmo círculo social, né? Hoje pode vir do outro lado do mundo. Com isso, o número de casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes também cresceu. E isso refletiu no aumento no número de pedidos de cidadania por casamento, que é quando uma pessoa entra com um pedido para ter a mesma nacionalidade do cônjuge. Em um mundo cada vez mais conectado, as relações amorosas também não têm mais fronteiras. O que antes surgia do mesmo círculo social, hoje pode vir do outro lado do mundo. Com isso, o número de casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes também cresceu. E isso refletiu no aumento no número de pedidos de cidadania por casamento, que é quando uma pessoa entra com um pedido para ter a mesma nacionalidade do cônjuge. É válido lembrar que a cidadania, ela pode ser tanto para uma pessoa que casou com um italiano, um português, como uma pessoa que é brasileiro, mas que obteve uma dupla cidadania, e depois teve essa passagem também, tá? Então é bem legal a gente saber que não é só para, eu casei com um italiano, por exemplo, mas se eu casei com um descendente italiano, essa pessoa tirou a cidadania, depois eu posso também tirar a minha por casamento. Para que o pedido de cidadania por meio do casamento seja possível, existem algumas regras, como, por exemplo, um tempo mínimo de união. A exigência tem o objetivo de impedir que casamentos sejam feitos somente pelo interesse de uma das partes em ir para outro país. Todos os países exigem um tempo mínimo de casamento, né, que já foi estabelecido, para que a pessoa possa entrar com o pedido. Então, ela precisa ter esse tempo primeiro, para depois entrar com o pedido, né? Muitas vezes também existem leis em que, se a pessoa tiver um filho em comum no casamento, né, esse tempo diminui. Então, por exemplo, quando a gente pega a Itália, são 3 anos sem filhos, e se a pessoa tiver um filho em comum, são 1 ano e 6 meses. Né? Se a gente pega Portugal, isso também reduz bastante o tempo quando a gente tem um filho. O primeiro passo é entrar com um pedido no consulado ou no próprio país onde foi feito o casamento. Todos os pedidos de nacionalidade, eles podem ocorrer tanto no consulado, né? Então, por exemplo, se a pessoa estiver morando aqui no Brasil, ela pode fazer esse procedimento no consulado. É claro que os consulados geralmente têm filas, né? E tem uma burocracia, né, de tempo por conta do excesso de pedidos que existem, né? Mas então, não tem nada de errado em fazer pelo consulado. E, na maioria das vezes, também pode fazer diretamente no país, né, de origem que teve o casamento. A maioria dos países também exige que a pessoa que está solicitando a cidadania tenha uma noção mínima do idioma. Para isso, é aplicada a prova de proeficiência. Em muitos casos, não ter uma noção mínima de como se comunicar pode ser um empecilho para que o processo seja aprovado. Uma grande parte dos países tem testes de proficiência de língua para cidadania por casamento, tá? Isso é bem comum. Portugal também exige um conhecimento de língua portuguesa, por exemplo, só que eles têm isenção para países que são de língua portuguesa, tá? Mas geralmente os países exigem um conhecimento mínimo. O nível de conhecimento varia, né? Para a Itália, como eu falei, é B1, mas dependendo do país pode ser um nível maior ou menor. Tá, mas normalmente é nível intermediário da língua. Em vários países é exigido também os antecedentes criminais, que podem fazer com que o pedido seja negado. O outro impeditivo que acontece em alguns países, não todos, é a questão de antecedentes criminais. Tá? Então, por exemplo, em Portugal, há uma consulta a antecedentes criminais brasileiros e de qualquer outro país que você visitou. Então, por exemplo, quando você vai tirar a cidadania por matrimônio, eles podem vir a negar. Caso você tenha cometido algum tipo de crime, dependendo do tipo de crime, eles podem negar. A Itália também está com um projeto de lei para ter algumas limitações quanto a isso. Uma outra dúvida frequente é em casos de união estável. Na maioria dos países, esse tipo de contrato entre o casal não é válido para quem quer pedir pela cidadania nessa modalidade. Então, aqui no Brasil, meio que casamento, união estável é tratado da mesma forma, de uma forma geral. Mas isso não é a mesma regra em todos os países. Por exemplo, a Itália não reconhece a união estável. Então a pessoa tem que casar, esperar o tempo e depois pedir a cidadania. O tempo para finalizar todo o processo varia de acordo com cada caso. Depende da nacionalidade, né? Se a gente pega, por exemplo, a Itália,
Isso no consulado pode demorar 3, 4 anos, mais ou menos, enquanto se a pessoa faz diretamente na Itália, isso pode demorar 1, 2 anos, então depende um pouco da forma que a pessoa estiver tirando. Hoje, em Portugal, também demora mais ou menos 2 anos e meio, tá? Então também demora um tempo ali considerável, né? Então, vamos dizer assim, tem um tempinho ali que tem que aguardar.